é um estado de espírito. Mas nossa produção aqui está me avisando que eu preciso tocar a vinheta. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. É isso aí, abençoados. Então a prosperidade é um estado de espírito. A prosperidade habita primeiro na tua mente, né? É um espírito de fé. Isso aí. Esse estado, entre aspas, ele habita em você, habita na tua mente. Em algum lugar aos Coríntios o apóstolo Paulo escreveu assim: tendo, pois, o mesmo espírito de fé conforme o que está escrito. Ou seja, a doutrina do Evangelho da Graça cria no ouvinte um estado. Esse estado a gente chama de espírito de fé, é um pensamento de prosperidade, é um comportamento e uma atitude de prosperidade. Mas o primeiro passo é preciso primeiro você crer. Porque se você não crer, não vai haver espírito de fé, né? Eu queria te dar um exemplo rápido e pequeno. Abraão creu, você sabe e conhece a história desse grande personagem bíblico. E o fato de Abraão crer na promessa que Deus fez a ele e disse que ele era um abençoado, que através dele abençoaria as nações da terra, Abraão é como se ele tivesse recebido uma jaqueta, um casaco, uma blusa, ele vestiu essa promessa. Então ele creu nessa promessa. O fato de Abraão crer nessa promessa lhe deu convicção, lhe deu certeza, e isso lhe trouxe firmeza em suas atitudes, palavras, em seus feitos, em seus gestos, em suas decisões. Por quê? Porque Abraão sabia quem ele era. Porque ele estava convicto daquela promessa, ele era um abençoado. Se você é um abençoado, isso tudo está incluído no teu ser. Lembre-se que Cristo está em vós. É isso aí. Então, uma vez Abraão cresceu tanto e prosperou tanto, porque quando você tem esse espírito de fé, não tem outro resultado a não ser crescer e prosperar. Não há espaço para outra coisa. Então Abraão, como estava revestido dessa convicção, cresceu tanto que a sua fazenda, a sua criação e os seus bens já estavam muito misturados com os bens e a fazenda e o gado do seu familiar, do seu sobrinho Ló. Então um dia eles se reuniram, né, e disseram: olha, não está dando mais porque os nossos trabalhadores estão já discutindo, está havendo alguma desavença entre eles, porque o nosso gado está se misturando, porque esse espaço aqui já está muito pequeno para nós. A nossa prosperidade cresceu tanto que já não está cabendo mais aqui. Então se reuniram e decidiram que tinham que se separar. Então Abraão foi a um determinado lugar com Ló e olhou todo aquele espaço daquela terra maravilhosa que havia ali ao seu redor. E note bem, abençoado, uma pessoa comum olharia para a terra, já que eu tenho que me separar dele e ir para algum outro lugar, eu vou olhar e aquilo que me parecer aos meus olhos como maravilhoso e lindo, que tiver relva para o meu gado pastar, que tiver pasto para o meu gado comer, que tiver nascente de água para o meu gado beber, que tiver várias árvores para o meu gado ter sombra e uma terra maravilhosa, então eu vou olhar. Isso é uma pessoa comum. E vou escolher essa terra. E o meu sobrinho Ló, ele que se exploda para lá, porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que as pessoas dizem por aí? Só que Abraão era diferente. Abraão tinha esse espírito de fé, porque aquela promessa que Deus havia feito para ele ativou nele alguma coisa, e ele se revestiu desse espírito de fé, e ele tinha convicção de que o abençoado não era o local. O abençoado não era grama, não era árvore, não era água, não era nada disso. O abençoado era ele. Então, o que ele disse? Olha a atitude de quem tem um espírito de fé, de quem está convicto da sua posição espiritual. Ló, olha aí, e escolhe você para onde você quer ir com tua fazenda, teu gado, teus trabalhadores. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. E Ló escolheu, só que Ló não tinha recebido essa promessa e não tinha esse espírito de fé. Então Ló escolheu aquilo que de melhor lhe pareceu segundo seus olhos
e foi para um determinado lugar. E Abraão foi para outro lugar. O que aconteceu depois? Abraão seguiu prosperando e crescendo, e Ló caiu preso na mão de pessoas inconvenientes, até que Abraão teve que libertá-lo, e essa história você já conhece. Então o que eu quero dizer com isso? Que o espírito de fé que você tem ou não tem, que isso é uma questão de fé, ou você tem ou você não tem, reflete, é refletido, se reflete, aparece nas tuas atitudes. Não adianta só falar, tem que agir. Então Abraão, como agradecimento, semeou, plantou, entregou dízimos de tudo, né? E essa é a história que eu queria compartilhar com você, esse final aqui, né? Abraão semeou por gratidão. Eu gostaria que você semeasse aqui com esse mesmo espírito, com esse espírito de fé, por gratidão a Deus. Se você honra um ministério que te instrui nas coisas espirituais, Deus te retribui em abundância. Então, essa é a dica de prosperidade de hoje que Deus me mostrou para compartilhar com você. Eu não quero encerrar esse momento sem antes agradecer a todos aqueles que estão semeando aqui seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, e dessa maneira me ajudando a fazer essa palavra correr em todas partes. Assim como Deus prometeu a Abraão que colheria, eu repito essas palavras que trazem embutidas esse espírito de fé. Declaro na tua vida a colheita abundante sobre aquilo que você está semeando. Agradeço firmemente, sinceramente, a todos os colaboradores e colaboradoras que têm semeado aqui neste reino, aqui neste ministério, e declaro abundância manifestada em tua vida. Essa foi a dica de prosperidade de hoje. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Eu queria que você continuasse mandando para cá o teu testemunho. Mande uma foto, grave um áudio, mande pelo nosso WhatsApp, né, que está aqui na tela, bem aqui. O nosso WhatsApp fica todo o tempo aqui na tela para que você possa se comunicar com a gente. Mande um áudio pequenininho, pouquinhos minutos com o teu testemunho, mande algumas fotos para a gente apresentar isso para toda essa linda audiência que nos acompanha. Sucesso ou fracasso? Qual é a chave para isso? O tema de hoje se chama o modo de pensar. E eu declaro em mim as palavras do Espírito de vida, do Espírito da graça, para poder alcançar o teu espírito, para poder te animar, para poder trazer para você uma palavra de consolo, de ciência, de entendimento. Em Jeremias capítulo 1, verso 5, está escrito que nesses últimos tempos Deus levantaria pessoas que iriam ministrar com conhecimento e com inteligência. E como diz a nossa irmã Carmen Gonçalves, essas palavras que aqui vos falo não são palavras dessa terra. Essa palavra é revelada do céu, direto do paraíso, direto para o teu coração. Porque para atingir o teu espírito, não pode ser uma falácia, não pode ser uma palavra qualquer. A graça é a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Então esses temas e essas ministrações, elas agregam na tua vida valores, tanto espirituais, quanto valores emocionais, quanto valores materiais também, porque tudo isso é um somatório. Se você tem um espírito de fé, você tem uma atitude que vai de acordo a esse espírito. E isso resulta numa manifestação maravilhosa que nós chamamos aqui de viver de vitória em vitória. Aconteça contigo o que estiver acontecendo. Então, o teu modo de pensar é a chave para o teu sucesso ou a chave para o teu fracasso. A chave é uma só, é o modo de pensar. E é isso que eu quero chamar a tua atenção hoje, porque quem sabe você se encontra aqui enredada nessas coisas, situações que eu vou falar agora a partir desse momento, porque essa ministração
ela vai em linha, vai dedicada às pessoas que desejam uma explicação um pouco mais contundente, uma explicação um pouco melhor sobre esse assunto de sucesso, fracasso, porque as pessoas que julgam isso têm outros parâmetros. Às vezes acontece alguma coisa na vida de alguém e aqueles que estão vendo reputam aquilo como se fosse um sucesso. E outros podem reputar como se fosse um fracasso. E esses parâmetros nada mais, nada menos são do que a opinião alheia. Agora o que me interessa é o que você pensa de você mesmo. Por isso é que aqui nós falamos para a tua mente, para o teu entendimento, né? Então essa é uma ministração que certamente vai te trazer entendimento e vai te trazer consolo. Porque é preciso que essa palavra traga consolo. Em primeiro lugar, eu queria te mostrar, e agora vai aparecer uma imagem aí de um cérebro pensando, estudos recentes mostram que uma pessoa normalmente, né, uma pessoa comum, uma pessoa normal tem cerca de 6.000 e poucos pensamentos por dia. Isso é uma pessoa normalmente, né? E esses pensamentos invadem, preenchem, eles nascem, né? Eles são gerados no teu cérebro automaticamente, porque até este momento eu tenho certeza que muitos de vocês não tinham nem ideia da quantidade de pensamentos que um ser humano pode chegar a ter por dia, segundo estudos científicos recentes. Esses pensamentos, eles aparecem, eles invadem, eles surgem, eles nascem aí na tua mente, no teu cérebro, sem que você se dê conta disso. Isso é automático. Nós chamamos de autônomos. Eles se movimentam sozinhos, eles aparecem sozinhos, eles surgem sozinhos. Eles vêm assim como se fosse do nada, como se fosse, não é? Eles pá, e vêm na tua mente, né? Se você não interferir neles, eles continuam autônomos. Então, nós estamos falando aqui, se você já fez as contas, né? Claro que já deve ter feito, são cerca de 258 pensamentos a cada hora que uma pessoa tem. Eu tenho cerca de 258 pensamentos por hora, diferentes, pensamentos diferentes. A Andrés tem cerca de 200 e tantos pensamentos por hora, diferentes dos meus, diferentes do pensamento da minha morena, Margarita, minha esposa. Então, esses pensamentos que aparecem no nosso cérebro são estimulados pelo meio ambiente que a pessoa vive. Você está inserido num determinado ambiente e esse ambiente te influencia de várias maneiras, né? Esse ambiente, ele ajuda a modular, né, esses acontecimentos, né, que estão ao teu redor e interferem diretamente naquilo que você tem no teu pensamento, nesse contexto todo que nós estamos falando. Existem acontecimentos 1000 ao nosso redor. Esses acontecimentos interferem no nosso pensamento e esses acontecimentos ajudam a modular os nossos pensamentos. Então nossos pensamentos a cada dia vão sendo modulados por esse contexto aonde nós estamos inseridos. Você que está me vendo agora está inserido num determinado contexto de família, de casa, de trabalho, de escola, de filhos, de amigos, de vizinhos. Tanta coisa que nos acontece. Por exemplo, vou te dar exemplos práticos. Você levantou hoje de manhã, o que eu vou vestir hoje? E isso gerou uma série de pensamentos, né? Minha família, o que nós vamos fazer hoje nesse domingão maravilhoso? Vamos sair, não vamos sair? Vamos almoçar em casa, vamos comer ali, vamos comer isso aqui? O que nós vamos comer hoje? O que nós vamos fazer para nos divertir hoje e tudo mais? E peraí, amanhã tem aula, e o colégio, e o material, e o uniforme, e está faltando um lápis, tem que comprar uma caneta e tal. Quais os compromissos que eu tenho hoje? Olha quantos pensamentos. Não, hoje eu tenho que ir a tal lugar, uma reunião em tal parte, telefonar para não sei o que, resolver aquele assunto e tal. Meus filhos, como é que estão meus filhos? Precisa de um tênis, uma camiseta, qualquer outra coisa assim. Meu trabalho. O que eu tenho que fazer com o meu trabalho hoje? Meus compromissos de trabalho. Chega lá no meu trabalho, eu tenho que pegar aquele assunto que está na minha mesa e resolver aquilo ali, porque eu tenho que dar esse resultado
naquele trabalho e o horário de chegar. O horário de chegar é tal hora. Bom, se eu tenho que chegar lá às 8 horas, eu tenho que sair de casa pelo menos 6h30, porque eu quero chegar antes, tomar aquele cafezinho, bater um papo, e quero que o chefe me veja antes do horário, porque eu quero mostrar para ele que eu estou interessado em progredir naquela empresa. Peraí, eu não vou de qualquer jeito, eu vou dar uma melhorada no cabelo, eu vou com a minha roupa direitinha, arrumada, limpinha, meu sapato, não sei o quê. Olha, peraí, e se eu estou pensando em horário, eu tenho que pensar no trânsito, é melhor ir por outro caminho, porque ali tem uma obra, qual é o trajeto melhor que eu vou usar? Então eu estou falando de pensamentos que envolvem a administração de uma casa. E a louça? A louça não pode dormir na pia, senão dá barata de noite. Tem que lavar a louça. E a geladeira? Não, e tem que varrer, e tem que passar pano, e tem que limpar, e tem que lavar banheiro, e tem que não sei o que, e tem que ir no mercado. São tantos pensamentos que envolvem a administração de uma casa. E são coisas que passam por esses 6.200 por dia, pensamentos que temos. Pensamentos que envolvem a administração de uma empresa. Eu preciso gerir melhor esse dinheiro, esse capital de giro, eu preciso comprar um produto um pouco mais barato para eu poder vender um pouco mais barato e aumentar o giro das minhas vendas, eu preciso conversar com aquele funcionário que não está correspondendo bem, eu preciso contratar funcionários, como é que eu vou anunciar isso, como é que eu vou fazer entrevista, como é que eu vou colocar os requisitos da nossa empresa aqui. Olha, abençoado. Os desejos, fora isso tudo, ainda tem os teus sonhos, teus desejos, tuas metas, teus objetivos. 6.200, mais ou menos, pensamentos que uma pessoa tem durante todo o dia. Então, durante essas situações que eu acabei de falar, que todos nós vivemos, né, a pessoa vai agir naturalmente. Sublinhe essa palavra aí, ou seja, de forma autônoma, tá bom? A pessoa, dentro dessas circunstâncias que eu acabei de dizer, ela age e reage naturalmente, autônoma, de forma, automática, tomando por base, sempre tem que ter uma base, a sua experiência passada. Porque essa experiência passada está registrada na tua mente como recordação. Então você tem várias recordações. E todo dia você tem situações que, quem sabe, você já as viveu ontem. E essas situações que você já viveu ontem refletem nas decisões que você vai tomar hoje. Então, se a tua experiência pregressa foi, entre aspas, fracassada, a tua atitude natural, autônoma, entre parênteses, será tendenciosa a cometer o mesmo fracasso. Por quê? Porque isso é algo automático. E você nem se dá conta disso. Modo de pensar, esse é o tema de hoje. E vice-versa também é válido. Se a tua atitude anterior, teu pensamento, tua decisão trouxe algum tipo de sucesso, de vitória, então isso também está registrado na tua mente e essa tendência ela reativa no dia de hoje. Lamentavelmente, por causa da carne que nós estamos vestidos, é mais comum nós vermos pessoas refletindo as coisas negativas, as coisas fracassadas, as coisas que não tiveram tanto sucesso, do que as coisas positivas, as coisas vitoriosas, as coisas que tiveram maior sucesso. Isso é por causa da carne. Não é porque alguém é ruim ou alguém é pior do que outro alguém. Não, é que todos nós estamos vestidos de um corpo diabólico. Então, isso cria um costume, sublinhe costume, E esse costume é autônomo, amanhã ele vai responder de forma autônoma a uma determinada situação. A tua mente, então, de forma autônoma, ela diz, ela pensa alguma coisa de acordo com aquilo que ela registrou. Isso criou um costume. Quando Abraão disse para Ló, escolhe para onde você for, para onde você quiser ir,
Ló, escolha você para onde você quer ir. E se você escolher ir para um lado, eu irei para o outro. Por quê? Porque certamente, alguns dias atrás, alguns meses atrás, algum tempo atrás, Abraão teve decisões baseadas no mesmo espírito de fé e foram decisões que levaram ele a algum tipo de sucesso. Isso criou nele um costume, convenceu ele de que ele era o abençoado. Então, Ló, tanto faz para onde você for. Você vai para lá ou para cá, eu vou para o outro lado contrário. E eu tenho certeza que para onde eu vou prosperar, crescer, me multiplicar. Por quê? Porque Deus disse que eu sou um abençoado. Me entendeu? Isso criou na mente de Abraão um costume. Agora, o detalhe é que a pessoa nem se dá conta desse tipo de costume que foi criado em sua mente e que de repente dirige tuas decisões baseadas em experiências anteriores, e isso dirige o teu modo de pensar de forma autônoma. Então, como a pessoa naturalmente não sabe, a grande maioria, que pode controlar seus pensamentos por ignorância, e aí é ignorância, ou seja, ignorância de ignorar, né? Ela se transforma em refém desses pensamentos e, consequentemente, das atitudes que são geradas por esses pensamentos. Percebeu essa palavra? Tomara que sim. Por isso você vê e ouve pessoas com reações negativas no matrimônio. De repente, vou repetir, é necessário repetir. De repente há pessoas que não tiveram muito sucesso em suas relações sentimentais no passado, né? E a tendência é que aquele falta de sucesso, não quero aqui chamar de fracasso, né? Fique registrado em sua mente, porque aquele matrimônio, aquela relação lhe trouxe alguma mágoa, tristeza, falta de paz, insegurança, incerteza, falta de confiança, uma porção de coisas inconvenientes. E isso tudo gerou em sua mente um costume, gerou em sua mente um pensamento. Então, quando essa pessoa ouve que você vai contrair matrimônio, ou que você está vivendo com A ou com B, ou se casou, ou pretende se casar, ou pretende dar um passo mais sério, em relação a uma situação assim, essa pessoa reage negativamente. Olha, mas cuidado com o Zap Zap, cuidado com o Facebook, cuidado com a senha no telefone, cuidado com isso, olha, porque assim são as mulheres, essas mulheres estão tremendas, para não falar dos homens, né? Porque já chega de falar de nós, né? Poxa, o pessoal fala tão mal da gente, nós somos tão legais, tão maneiros. Né? Não, mas aí a mulher teve uma má experiência com um homem só, e quantos bilhões de homens existem na face da Terra, e todos somos diferentes. Eu sou gente boa, eu posso falar por mim, né? Mas tem homem que avacalha, assim como tem mulher que avacalha também o matrimônio. E isso cria traumas, situações que ficam registrados na mente da pessoa. E então você vê pessoas com reações negativas. Por exemplo, na hora de fazer um negócio, a pessoa para e pensa, cuidado, nós estamos em crise, o dólar está muito alto, irmão, o petróleo e a guerra, cuidado que a China está querendo comprar o mundo inteiro e não é hora de fazer negócio, cuidado, porque não sei o que lá e não sei o que. Então são pessoas que já tiveram falência, bancarrota, endividamentos, sofrimentos por causa disso, por causa de coisas que foram fracassadas ontem. Mas você não pode deixar o teu passado dominar o teu futuro e muito menos o teu presente, que é a única coisa que você tem de verdade. E existem pessoas que por causa do passado ficam reféns daquelas coisas ruins lá de trás e não vivem o hoje, caramba, e tanta coisa bacana pra gente viver por aí. Faça o teu negócio. Na hora de tomar uma decisão importante, vou viajar? Não vou. Vou me mudar? Melhor não. Melhor sim.
que eu vou fazer? Vou viver ali? Vou para lá? Não vou? Não sei o que e tal. Então você convive com pessoas que vão opinar, né? Eu vou te dar uma sugestão. E essa sugestão está escrita na Bíblia, do Pedro Kelly, capítulo 1, versículo 1. Guarda um pouco de silêncio sobre tuas intenções. Cuidado com quem você vai compartilhar sobre alguma coisa que você deseja fazer. Porque existem pessoas que se tornam tóxicas porque elas são negativas. E pessoas negativas afetam o teu modo de pensar. Porque pessoas negativas te sugam. Você chega apresentando para ela um plano maravilhoso. Claro que é no papel, na teoria. É maravilhoso. E essa pessoa só vai ver o ponto negativo daquilo que você está intencionando fazer. Isso vai sugar a tua energia, porque você vai sair dali down. Vai sair dali cansada, entristecido, desanimado e com um modo de pensar um pouco diferente daquele que você se apresentou ali, né? Por quê? Por que isso é assim? Porque como o projeto passado daquela pessoa não deu muito certo, aquela pessoa tem esse registro em sua mente, como se fosse um fracasso. Como se fosse um fracasso. Vou repetir outra vez de novo, mais uma vez. Como se fosse um fracasso. Porque quando algo não dá certo, não quer dizer que você fracassou. Abençoada ou abençoado que está aí me ouvindo, né? É só um sinal de que você tem que melhorar alguns pontos na próxima tentativa. Ou você vai se suicidar? Bom, se você for se suicidar hoje, tchau, goodbye, já vai tarde. Mas se você pretende continuar vivo ou viva, você tem que tentar de novo. Então, abençoado, não quer dizer que você fracassou. Quer dizer que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, que precisam ser revistas na próxima vez que você for tentar. Ou no teu negócio, ou na decisão que você vai tomar ou já tomou, ou no matrimônio que você pretende contrair ou não, né? Agora, eu vou ser bem sincero contigo. Sinceramente, quem é que pensa assim? Difícil você encontrar uma pessoa que pense assim. Por quê? Porque é muito mais fácil para a tua carne admitir, se resignar, aceitar que aquilo que você tentou fazer não deu certo porque você falhou. Foi você que falhou. O nosso cérebro admite isso com muita facilidade, por causa do senso de responsabilidade que é inerente ao ser humano. O ser humano, seja ele quem for, ele é dotado de sensos e tem um senso de responsabilidade. E aí, como aconteceu um determinado fracasso, o teu cérebro, a tua mente carnal, diz o quê? Foi você que falhou. Você não escolheu bem o marido. Eu já escutei pessoas dizerem, eu tenho dedo podre para homem. Não, você tem uma mente cauterizada. Entendeu? E, portanto, a culpa é tua. Estou terminando minha frase, eu não estou dizendo que a culpa é tua. É muito mais fácil para a tua carne aceitar, se resignar, se submeter, dizer que aquilo não deu certo porque você falhou, então a culpa é tua. Mas isso eu queria te dizer, não é do espírito. Isso é da carne. Tá bom, a culpa não é minha não. Ou então a culpa é da outra pessoa envolvida. A culpa é dele, esse homem é safado. Não presta. Não, essa mulher não serve. Tá vendo aí os TikTok? Todo mundo rebolando a bundinha.
e tal, e muita mulher casada pelada aí no Instagram e tal. Se a mulher não presta, dizer que a culpa é dela, porque ela é uma safada, ela não presta. Ou então a culpa é da circunstância. Covid, dólar alto, petróleo, gasolina subindo toda hora, o pessoal está despedindo, demitindo, em vez de estar admitindo e contratando, né? Então, é assim, a pessoa ou ela assume que a culpa é dela ou põe a culpa na irmã, no irmão, no parente, no vizinho, em qualquer um. Isso é carne. Agora eu vou te falar uma coisa que ainda é pior. Ou pior, tua mente se convence que você sonhou muito alto. Tá vendo? Você quer dar o passo maior do que a perna, quer colocar o chapéu onde a mão não alcança, não está vendo que isso não é para nós, não está vendo que isso não é para você, isso é para gente rica. Abençoado. Isso me dá até arrepio de nervoso, de raiva, quando eu ouço alguém falar assim. É claro que eu não interfiro no que estão conversando para lá, mas eu saio de perto. Por quê? Porque essa pessoa, ela chegou no fundo do poço em relação a este assunto, modo de pensar. A mente daquela pessoa se convenceu que ela não pode sonhar, porque sonhar muito alto significa cair do mais alto. E se cair do mais alto vai se machucar mais do que se cair do baixinho. Quanta ignorância, é verdade? Agora, vou te dizer uma coisa para você anotar firmemente. Se você permitir que a coisa chegue a esse ponto, aí sim o fracasso estará instalado na tua vida. E para não permitir isso, é que eu estou aqui ministrando esse tema hoje para você. Porque se você permitir isso, você já permitiu o fracasso sentar no sofá da tua mente, pegar o controle remoto e ligar a televisão e mandar em tudo. Aí, a partir de então, em tudo que você for fazer, esse pensamento vai te assolar. Em qualquer coisa que você for fazer. Você vai ficar presa a esse tipo de pensamento. Você vai gastar toda a tua energia pensando que tem que evitar aquilo, né, que aquilo que você está realizando dê errado. Em vez de gastar a tua energia pensando que as coisas vão dar certo e que você vai progredir, que você vai dar um passo adiante, que você vai melhorar, que tua vida, não é, vai entrar numa outra glória, num outro degrau e tal, e o que você vai fazer quando tuas vendas aumentarem, como é que você vai fazer para entregar os produtos no tempo correto, porque tuas vendas vão aumentar, o produto é bom, você vai conseguir comprar mais barato, consequentemente vai poder baixar um pouquinho o preço final e os clientes lá vão se interessar, mas você precisa entregar mais rápido. Como é que eu vou fazer? Eu vou contratar uma moto, um motoboy, eu mesmo vou entregar no princípio? Peraí, eu não tenho carro ainda, será que minha bicicleta pode? Peraí, eu tenho que pensar em melhorar isso aqui e tal. É aí que você tem que investir tua energia e não investir a energia pensando, olha, mas cuidado, porque aí, se não, então pode dar errado, aquele medo. Mas quando esse pensamento está instalado na mente da pessoa, é esse pensamento que a pessoa tem. É a negatividade dirigindo tudo, né? Provérbios 23:7. Andrés, põe o primeiro verso aí, por favor. Olha o que está escrito antigamente. Isso é velho, eu não estou falando nada novo. Eu estou falando graça, a ciência de Deus para tratar com o ser humano. O homem é aquilo que ele pensa em seu coração, mente. A pessoa é aquilo que pensa. Se você pensa que você é feia, então você é feia mesmo. Mesmo. Se você pensa que você é linda, você é linda. Tá me entendendo? Tomara que você esteja recebendo essa palavra. Porque das duas formas, quem está certo ou certa é você. Se você pensa que vai dar certo mesmo, você está certo. Se você pensa que vai dar errado, bom, vai dar errado mesmo, você também está certo. Sucesso ou fracasso? Onde é a chave?
para isso aí. Isso de a pessoa é o que pensa, além de estar, bom, na Bíblia, eu já vi isso em vários livros de educação financeira, então é uma ideia aprovada em vários lugares, né? Vários lugares. Mas os livros de pensamento positivo, de educação financeira, de tudo isso aí, eles são mais contemporâneos do que a Bíblia. Ou seja, Provérbios 23:7, nós estamos falando de alguém que escreveu essas coisas antes de Cristo. Estamos falando do rei Salomão. Né? Então as pessoas hoje em dia pegam os livros de pensamento positivo, pegam os livros de educação financeira, que eu não estou dizendo para você não ler, livro de autoajuda, você deve ler, você só não pode achar que isso aí é moderninho, porque isso aí já estava escrito na Bíblia há muito tempo. O problema com a Bíblia foi o que os religiosos fizeram desse livro, chamado Bíblia. Porque com esse livro eles mataram, fizeram a Inquisição, assassinaram, roubaram, violaram, mutilaram e, o que é pior, acusaram as pessoas todas. Mas essas coisas que estão aí nos livros de autoajuda, isso tudo é bíblico. Isso tudo é bíblico. O homem é aquilo que pensa. Bacana. Aí pega um livro na prateleira, na livraria hoje em dia. Esse cara é um gênio, olha o que ele falou. Mas isso aí que ele falou, eu já sei. O detalhe é que você também já deve saber isso aqui, Provérbios 23:7. Agora, você põe em prática? Ou você só vai colocar em prática quando lê o livro da autoajuda? Tá me entendendo? Então, olha aqui, a pessoa é aquilo que pensa. Ok, Provérbios 23:7. E o que você pensa é exatamente o que você fala. Você quer saber como uma pessoa pensa? Escute essa pessoa falar um pouquinho. E você vai ver qual é o estado de deterioração daquela mente ou qual é o estado de renovação daquela mente. Escute o que ela está falando e analise com as atitudes que ela tem. Tá bom? Palavras e gestos. Palavras e gestos. Pensamentos saem pela boca e vêm as atitudes. Isso é um espírito de fé. Espírito de fé não é só pensar, nem só falar. Espírito de fé é composto de 3 coisas: pensar, falar, fazer. Se você não, você pensa, por exemplo, eu quero honrar minha família. E eu vou falar, declaro que eu honro a minha família. Eu vou honrar minha família. Mas na hora de você pagar as contas da tua família, você não faz nada disso? Então isso não... Com o espírito de fé é a mesma coisa. Se você pensa, fala e não faz, não adianta nada, atrapalha a tua vida. Isso vai te dar problema. Companheiro. Então, portanto, se você é inteligente, eu sei que você é, antes de cuidar da boca, você tem que cuidar de quê? Da mente. Porque o homem é aquilo que ele pensa, não o que fala. O que fala não vale muito. Da mesma maneira que o alimento material afeta o teu corpo humano, da mesma maneira o alimento espiritual afeta a tua mente, positivamente ou negativamente. Depende do que você decide ingerir, porque quem escolhe é você. Se você quer comer feijão, se quer comer sopinha, se você quer ouvir irmãos, cuidado que o diabo está furioso, ou se você quer ouvir, você é um abençoado com todas as bênçãos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, porque essa palavra promete fazer mudanças permanentes na tua vida. Agora, o que muita gente não sabe é que é perfeitamente possível você interferir diretamente no teu modo de pensar. Você não sabia disso? Efésios capítulo 4, verso 23. Isso não é livro de autoajuda.
Não existe livro maior de ciência humana, de autoajuda, de pensamento positivo do que este livro, que eu gosto da cor preta, eu gosto da cor preta. Mas eu acho que a capa da Bíblia poderia ser rosa, azul, amarelinho, verde, amarelo, azul e branco. Aí botaram preta para ficar mais sóbrio, mais assim, para ameaçar. Irmão, você está em pecado. Mas a Bíblia também está escrito coisas lindas como essa que você está vendo na tua tela. Essa aí está escrita em Efésios capítulo 4, verso 23. Renovai-vos no espírito de vossa mente. O teu modo de pensar. Vou te dar um exemplo rápido. Outro dia eu fui ao circo. Aí vi um cara lá em cima, atravessando, bem alto, uma corda até o outro lado, alto pra caramba, e o cara lá. Bom, eu não fui perguntar a ele, mas eu tenho a resposta. Aquele sujeito lá em cima, se equilibrando naquela corda, fazendo aquele show para ganhar o seu dinheiro, sustento da sua família, atravessando aquela corda, eu percebi a atitude dele. Em nenhum momento ele olhou para trás. Por quê? Por que o equilibrista não pode olhar para trás? Vai cair, né? Vai perder o equilíbrio. Claro. Se você olhar para o fracasso do teu passado, você vai perder o equilíbrio do teu presente e vai gerar um futuro ruim. Ele também, Andrés, né? Depois conversando, é assim o assunto. Não, eu não penso em cair. Quando me vem algum pensamento de escorregar ou de cair, eu imediatamente submeto o meu pensamento a que eu vou conseguir e começo a pensar nos aplausos que eu vou receber quando chegar lá no outro lado, no meu objetivo, naquele lugar lá onde eu tenho que chegar. Eu domino meu pensamento. Então a segunda coisa que o equilibrista não faz, ele não deixa que os pensamentos ruins, né, invadam a sua mente. Ele, em vez disso, ele coloca em seu lugar pensamentos bons. Olha o que ele me diz. Eu fico pensando nos aplausos, principalmente das crianças, né, que vão me aplaudir, vão querer vir falar comigo no final do show, quando eu chegar lá do outro lado, aqueles assovios, aqueles apitos que as pessoas se manifestam ali, né? Então, são coisas que um equilibrista não faz. E outra coisa, ele não olha para baixo. Olhai para as coisas do alto. Não é do alto da nuvem, não, abençoado. É do alto aqui, ó, do alto do teu corpo. Pensai nas coisas de cima, no templo do Espírito Santo de Deus, tua mente. Então, renovai-vos, bota aí de novo no espírito de vossa mente, significa toma o controle do teu modo de pensar. Eu acho que eu vou escrever um livro de autoajuda, só com versículo bíblico. Toma o controle da tua mente, toma as rédeas da tua mente e ganha o maior dinheirão em cima dos bobos, porque, desculpe, né? Bom, deixa isso pra lá. Eu queria te fazer um reto, um desafio. Experimente fazer esse exercício. Que exercício? Tome o controle da tua mente. Experimente fazer esse exercício. Todo dia você vai ver que tua vida vai ser mais excelente. Isso leva tempo, porque não é agora, né? Você tem que tomar a rédea da tua mente hoje para que esse fruto comece a nascer amanhã. Mas ele vai nascer e tua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Falando em mudar para melhor, para a gente encerrar, o próximo verso está em Romanos capítulo 5, verso 17. Quer mudar para melhor? Somente vão reinar em vida aqueles que recebem a abundância da graça. Tá ok? Vou imitar nosso presidente, né? Tá ok? Somente vão reinar em vida aqueles que recebem a abundância da graça. Você não foi predestinado para reinar em vida. Você não foi predestinada para reinar em vida. Você foi predestinado para um destino. O caminho, você pode reinar em vida ou você pode sofrer, ralar
em vida. Depende do teu modo de pensar. Olha aqui, Jesus Cristo morreu por você e aí te colocou numa posição espiritual de morto ao pecado. O pecado já não te atinge mais, porque quando ele morreu, nos colocou numa posição de mortos ao pecado. Mas tem outro lado, Jesus Cristo ressuscitou por você e tendo ele ressuscitado, se é que ele ressuscitou, se é que você crê que ele ressuscitou, porque se você crê que ele ressuscitou, agora, além de morto ao pecado ou morta ao pecado, você está viva para Deus. Eu estou vivo para Deus, não mais ao pecado. O pecado não pode me atingir mais. Isso acabou. Se é que Cristo ressuscitou. Se é que você acredita que Cristo ressuscitou. Então, se você não renova o teu modo de pensar, você fica impedida de reinar em vida. Você vai ralar em vida. Embora você fale a palavra, embora você pense na palavra, mas se você não renova o modo de pensar, isso não vai gerar em você o espírito de fé que é necessário para você reinar em vida, para você viver em novidade de vida. Se você não renova teu modo de pensar, você fica impedido de viver em novidade de vida. Já ouviu essa expressão? Vivamos, pois, em novidade de vida. O sistema religioso fala nisso, novidade de vida. Mas o sistema religioso nem imagina o que significa novidade de vida. O sistema religioso pensa que novidade de vida são os seus usos e costumes. A irmã não pode colocar um batom vermelho, porque batom vermelho é da pombagira. E a pombagira, você sabe, né? É aquela mulher que trabalha de noite vendendo seu corpo. Essas maluquices que eles falam aí. O brinco, então, nem pensar. E se a mulher quiser usar um vestido de alça, tá um calor desgraçado, não pode colocar vestido de alça. Eu participei antigamente de um sistema religioso desses malucos, que não sabem o que é viver em novidade de vida. Eu digo não sabem porque ele não existe lá. Graças a Deus já está bem longe da minha vida. E então, uma menina, membro da igreja, membro daquela congregação, melhor dizendo, precisava trabalhar, precisava ajudar a sua casa, precisava ajudar a pagar as contas de sua casa. Seu pai estava passando por uma situação um pouco delicada. E essa menina saiu em campo para procurar um emprego e encontrou um emprego. Aonde? Numa livraria. E as livrarias, normalmente, têm prateleiras altíssimas e que, em muitas vezes, é necessário subir uma escada para alcançar aquele livro que está ali naquele determinado lugar, lá no alto. Então, as mulheres que trabalhavam naquela livraria ganhavam no seu uniforme uma calça comprida, uma calça jeans, bem arrumadinha, bacana e tudo mais. E ela foi trabalhar e começou a trabalhar e estava ali feliz trabalhando sem se dar conta de nada disso. Um dia passou um diácono daquela congregação na frente daquela livraria e viu a irmã de calça comprida. Ai, ai, ai. E o regimento interno de usos e costumes daquela congregação, Igreja Congregacional Pentecostal Avivada de Guadalupe, esse é o nome. Primeira, tem o primeiro na frente. Primeira Igreja Evangélica Congregacional Pentecostal Avivada em Guadalupe. Então, o que aconteceu? Aquele diácono foi à reunião do presbitério, do ministério, no último sábado do mês, e contou o caso da irmã. Olha, irmãos, o nosso regimento diz que a mulher não pode usar calça comprida, e eu vi a irmã fulano de tal, em determinado lugar, trabalhando, e ela estava de calça comprida. E abençoado, sabe o que aconteceu? Exclusão da irmã do corpo de membros daquela congregação. A outra, inadvertidamente, bem jovem, com um vestidinho de alça, na reunião do Réveillon, um tal 31 de dezembro, aí, de há muitos anos atrás, a mesma coisa. Não, você não pode entrar. Por quê? Porque o regimento interno proíbe as irmãs usarem alça. Por quê? Porque fica muito à mostra os ombros e isso pode ativar
a luxúria nos varões. Por quê? Porque os varões não estão acostumados a ver ombros de mulher bonita, novinha, bacana, legal, igual a minha. Por quê? Porque as mulheres deles se transformaram em umas verdadeiras bruxas. Desculpem as irmãs lá. É aquele cabelo na cabeça, debaixo do braço e em outras partes. Também é uma selva amazônica completa, em todo lugar, aquela coisa fedorenta, porque você sabe que nós temos pelo no corpo, mas se você não cuida vai dar cheiro, né, abençoado? Porque é difícil secar completamente, e eu não vou aqui ficar falando de falta de higiene, nem isso nem aquilo. Então, aqueles homens, como são casados com aquelas mulheres e não tem aquela coisa agradável que você e eu temos, né, nessa liberdade gloriosa com as nossas esposas, então eles ficam malucos, porque o homem foi criado para ter sexo. Aí passa uma irmã muito bonitinha, queimadinha do sol, bacana, com vestinho de alça, eles ficam assim. Porque a maioria dessas pessoas são velhos, né, e velho baba. Por isso eu digo, eu não sou velho, entendeu? Eu estou falando do sistema religioso, de coisas que eu vi. Não, porque a irmã está com vestido, uma saia muito curta. Sabe por que ele diz isso? Porque ele olhou. E se ele olhou, é porque a irmã estava com as pernas bacanas, né? Em dia. Bacaninha e tal. Aquela coisa bacana que, pô, você gosta de olhar, você gosta de admirar a pessoa bonita, né? E tal. E aquele bando de velho de dentadura, de velho cansado, de pessoas retrógradas, pessoas que mantêm vivas esse sistema religioso, que bloqueia o modo de pensar desse montão de gente que está por aí. E eu dou graças a Deus por essa audiência que está aí do outro lado, que foi liberta dessa macumbaria religiosa que é o sistema religioso. Hoje em dia eu entendo porque que eu passei lá na primeira igreja evangélica congregacional pentecostal avivada em Guadalupe. Por quê? Porque eu tinha que experimentar aquela ridicularidade para poder chegar aqui e falar para você de como é gostosa a liberdade gloriosa dos filhos de Deus com a graça de Deus. Entende? Porque lá eles afetam o modo de pensar das pessoas, né? E aqui você tem liberdade. E isso afeta o teu modo de pensar. Não tenha medo da liberdade, porque está escrito no Evangelho, da graça de Deus, que aonde está o Espírito do Senhor, aí, nesse lugar, nessa ministração, nesse ministério, aí há liberdade. Lugar onde tem proibição, usos e costumes, regimento interno, diabo a quatro, é isso mesmo, isso tem lá, o diabo. A quatro não, há montões, porque de manhã na escola dominical se expulsava o demônio, mas de noite parece que o demônio era o primeiro a chegar no culto, porque tinha que expulsar outra vez. Uma vez eu perguntei, vem cá, esse demônio amarraram como? Um barbante? Porque ele se soltou, né, cara? Pô, ele expulsou de manhã, ele voltou, caramba, esse diabo não tem um lugar melhor para ir, não? Fica vindo para cá, para a gente expulsa de manhã, expulsa de tarde, expulsa de noite, e no outro dia, e o outro, e não acaba nunca. É claro, porque o modo de pensar daquelas pessoas está cativo por aquela mentira. Então, se você quer reinar em vida, você tem que receber a abundância da graça, porque salvo para o destino, você já é. Agora, como você vai viver o trajeto entre o berço e a tumba, e o túmulo, isso são outros 500. Você pode viver de uma maneira ou pode viver de outra maneira. O que eu estou colocando aqui para você é que o teu modo de pensar afeta a tua vida. Então, o teu modo de pensar é a chave do teu sucesso e o teu modo de pensar também é a chave do teu fracasso. Você decide, igual aquele programa antigo da televisão. Você decide. Tinha 2 finais, aí o pessoal votava qual final que queria e ia para o ar, né? Então aqui não é no ar, é na tua vida mesmo. Teu modo de pensar é a chave do teu sucesso. Acabou! Com muita pena eu digo que acabou, mas é um momento de eu quero aqui agradecer aos colaboradores. Eu tenho muitos. Engraçado, hoje
julho de 2021, que nós já estamos há quase 1 ano e meio ministrando só pela internet. Hoje, eu, Pedro Kelly, que participo do Ministério Reconciliados com Cristo, tenho muitos mais colaboradores em todos os aspectos, em audiência, em ajuda, em colaboração e em semente do que tinha antes de forma presencial. E isso me diz muito. Porque se alguém estava antes presencial e hoje não está, porque é só a palavra, não tem que aparecer, não tem que figurar diante dos demais, isso me diz muito. Glória a Deus pela vida dos que permaneceram e glória a Deus pela vida dos que não permaneceram também. E muito mais glória a Deus pela vida dos que chegaram nessa etapa, né? Então eu quero aqui agradecer a esse grande grupo de colaboradores que tem me ajudado todo mês, toda semana, todo dia a fazer esta palavra correr. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações também. E se essas ministrações têm feito bem a você, têm agregado na tua vida valores, como eu digo, né? Espirituais, valores emocionais e valores materiais, abençoado, e você deseja compartilhar o teu dízimo aqui no ministério, a tua oferta aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, aí na tua tela, Andrezito já colocou, nós temos 2 códigos Pix. Essa é a hora de semear. Aqui é igual um restaurante. Primeiro você come, depois você paga. Você quando vai num restaurante, você não paga primeiro e depois come. Só se for aí um restaurante fajuto. Mas um restaurante bom, você pede tudo que você tem direito e tal, se alimenta bacana e no final você paga. Eu não estou falando que essa palestra custa o teu pagamento. Por quê? Porque não tem dinheiro que pague um ensino, uma palestra e uma ministração como essa que nós ministramos hoje. Não tem dinheiro que pague. Então, semeia aquilo que Deus colocou no teu coração. Se Ele colocou no teu coração que você deve ser uma dizimista, não desobedeça a essa voz, né? Semeia aqui o teu dízimo e colabore com a gente para fazer essa palavra correr. O nosso primeiro Pix está na tela, Caixa Econômica Federal, 21 99104 8388. O nosso segundo Pix é Banco Itaú, margaritalon77@gmail.com. Agradeço aos semeadores, declaro em suas vidas colheita infinita sobre tudo que você tem semeado. Quem tem semeado sabe, e eu estou falando para você, tudo que você semeou em 2020, você colherá em 2021. Tudo que você semeou em junho, você colherá em julho. E tudo que você semear hoje, você vai colher em agosto. Então, eu incentivo a você que ainda não faz isso, faça parte desse grande grupo de semeadores aqui. Minhas palestras são assim, elas são como aquela parábola do semeador que saiu a semear e jogou a semente em vários tipos de terreno. Uma parte caiu entre os espinhos, deu ruim. Outra parte caiu na areia, deu ruim. Outra parte caiu entre os pedregais, deu ruim. Mas uma parte caiu na boa terra. E a boa terra é você que está me ouvindo. Né? Não julgue teu dia, então, por aquilo que você colheu. Julgue teu dia por aquilo que você plantou. Vou ficar por aqui. Terça-feira, Café e Palavra com Pedro Kelly, com um interessantíssimo assunto que certamente vai fazer você entrar em novidade de vida. Tudo isso eu compartilho contigo porque o meu desejo, minha confissão, eu declaro que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau!